Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, hoje dando início à tríade dos instintivos, para falar um pouquinho desse projeto, o Enneagrama na Pele. E agora finalizando, depois de falar dos instintivos, na verdade, dos emocionais, hoje a gente vai começar falando da tríade dos mentais. Então, para começar esse bate-papo muito gostoso com uma pessoa muito querida que eu amo muito, a gente vai falar do tipo 7. E assim, sem mais delongas, que eu não sou obrigada, vou chamar papo rende, porque 7 gosta de falar, tá, gente? Para quem não sabe, 7 é bom de papo. Oiê! Oi, Mazinha. Tudo bom, Má? Tudo bem, querida? E você? Tudo bem? Que gostoso te ver. Muito bom também estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Má, da sua disponibilidade aí, da sua agenda corrida, se dispor a vir aqui e falar um pouquinho sobre esse assunto que eu sei que é comum para nós duas, que a gente gosta, né? Muitos papos, né, Maria? Muitos papos. E poder falar um pouquinho aí de como é viver na pele do tipo 7 e se conhecer no Enneagrama através do 7, se trabalhar por esse olhar, não só por essa ferramenta, mas com essa direção, né? Que o Enneagrama é um mapa que vai dando essas direções pra gente. Então, Isso. antes de mais nada, além de deixar meu agradecimento, queria que você pudesse falar quem é a Má e como que o Enneagrama entrou na sua vida, Má. Vamos lá. Eu sou Maristela Napolitano, sou psicanalista, também sou formada em Enneagrama, né? Então, uma paixão, né, de alguma data, já não de longa data, porque infelizmente eu conheci o Enneagrama meio tarde, né? Gostaria de ter conhecido antes, né? Como a psicanálise também eu gostaria de ter conhecido antes, né? Mas que bom que já temos essas ferramentas hoje e podemos usar, né? É, a clínica da psicanálise pressupõe um não saber, né? Você não sabe nada do paciente, você não sabe nada de si mesmo, você está ali, né, com um ouvido atento. Mas um bem bolado com o Enneagrama faz com que a gente tenha uma orientação para a condução da sessão, né? A gente continua não sabendo nada, mas a gente sabe como conduzir, né? Então, o Enneagrama veio, assim, somar nas sessões de psicanálise, porque dá indícios, né? É uma fumacinha, assim, que você vê, pode ser, né, que ali tem algum fogo, né? Então, sempre a psicanálise é investigatória, mas o Enneagrama traz algumas pistas, né? E pessoalmente, para mim, né, ter descoberto o meu eneatipo, né, e concluir, porque a gente sabe, mas não sabe, né? Então, concluir como eu funciono e que existe um porquê de eu funcionar assim, né? E como que as pessoas ao meu redor, especialmente, funcionam sendo outros eneatipos, como lidar com esse outro, né? Já com um olhar de que essas pessoas ao meu redor não vão fazer como eu faço, né? Elas não vão se comportar como eu comporto, porque exatamente tem uma outra história de vida ali dentro, né? Eu gosto muito de usar essa fala, né? Que são histórias de vida. Então, nunca vai ser um igual ao outro, né? Mas o Enneagrama um pouco que junta as histórias, né? Isso nos Sim. ajuda, isso nos ajuda a compreender a gente, a compreender o outro e a desenvolver um olhar de compaixão, que é isso que eu acho que essa ferramenta linda, né, do Enneagrama dá de mão beijada para quem se aprofunda no seu próprio eneatipo e nos demais eneatipos para usar na convivência, em todos os ambientes, em todas as relações, né? É muito lindo, né, Mar? A gente ter a oportunidade de ver não só esse funcionamento diferente, mas esse funcionamento muitas vezes inconsciente, né? Que é movido por dores. E aí, quando você vê que você tem as suas e que as pessoas à sua volta também têm Isso, dores, né? Que nem elas às vezes têm essa consciência que tem, isso, mas é o que leva a agir assim, né? é Faz com isso que a mesmo. gente consiga entrar num lugar de respeitar essas diferenças, quando eu consigo entender que eu também tenho os meus limites, né?
Isso, aí E que entra a realmente compaixão, né? A gente só vai entender o comportamento do outro, a dor do outro, a limitação do outro, a partir do momento que eu consigo enxergar em mim a minha limitação, a minha dor e que esse comportamento todo é gerado por essas questões, né? Então, quando eu enxergo em mim, a hora que eu vejo o outro, eu consigo, então, me colocar, né, de fato, né, que a compaixão é isso, né? Então, entender que ali tem uma limitação, não é igual à minha, é outra limitação. Mas porque eu enxergo em mim a minha limitação, então eu vou ter um carinho pela limitação do outro, né? Eu vou me comportar, vou reagir, talvez, de forma diferente ao comportamento, à limitação do outro, né? é muito lindo. Acho que é por isso que a gente é apaixonada, né? Ah, não tem como não ser, né? Ô, Má, mas agora me conta como foi na sua vida pessoal essa descoberta, né? Porque você, enquanto psicanalista, fazia análise, né? Que é o que a gente chama de análise didática, de supervisão, enfim. E no meio disso tudo, você conheceu essa ferramenta. Então, você já estava nos teus processos de autoconhecimento, mas chegou uma ferramenta que, de repente, trouxe algumas novidades. E como é que foi o teu contato com o Enneagrama? Desse lugar de se reconhecer no padrão 7, que é o que a gente está trazendo um pouquinho aqui hoje. Exatamente, ela deu uma amplitude, né, para esse entendimento de quem eu sou, né? Então, nessa busca que eu fui fazendo, né, para saber quem eu sou, que é o que a gente faz na psicanálise, O né? resto da vida, né? Isso. Eu já tinha pontuado alguns comportamentos, né? Já tinha entendido algumas motivações, né? Aí, quando eu conheci o Enneagrama, parece que caiu assim, ó, né? Meu número. É para mim. É muito engraçado isso. Apesar de que não foi de primeira que eu me identifiquei como 7. Eu tinha uma dúvida se eu era 2, se eu era 9 ou se eu era 7, que são, né, as confusões comuns ali, né, por causa dos comportamentos comuns que existem entre esses A eneatipos, né? tríade dos A otimistas, tríade né? dos otimistas, é. Então levou um pouquinho de tempo para eu me identificar, mas assim, mesmo na dúvida entre esses três eneatipos, eu já me vi ali, né? Já tinha, né, uma pintadinha ali de Maristela, né? Um Foi muito interessante. favorito ali, né? E aí, quando eu realmente me identifiquei, aí trouxe bastante clareza, né? O eneatipo 7 já começando a falar um pouquinho, né? É facilmente diagnosticado com TDAH, né? Porque a distração é muito forte, né? A dificuldade para focar, para se concentrar é muito forte, né? Por motivos lá da criança ferida que a gente vai falar, né, Mariana? Mas, Sim, sim. assim, o Enneagrama traz, né, essa motivação para esse comportamento, né? Então, um tipo 7 usa como um recurso a distração. Então, é tão natural, né? Tão comum um tipo 7 não conseguir manter o foco ou até é, ter distrações demais, começar as coisas e não terminar, né? Então, todas essas características do eneatipo 7, é, elas apontam, né, para um diagnóstico de TDAH, né? Então, foi muito legal também eu me acolher, me compreender, né, que eu estou no meu comportamento sim, mas que também o Enneagrama me traz um movimento de evolução, né? É Então, lindo eu isso. acho que a gente vai falar um pouquinho, né, no decorrer, mas Sim, como existe essa flecha dentro do Enneagrama indicando, né, onde é que eu ponho o meu esforço para poder evoluir, né? Como esse serzinho distraído que é o 7, né? A flecha vai ser ali para o 5 e o que o 5 tem de riqueza lá é o foco, né? Então, o quanto que eu fico me chamando para o foco, né? Me chamando todo tempo, né? Para eu não cair na minha cilada da distração, né? é um presente, né, Má? Porque às vezes a gente sofre, né? O que normalmente leva um paciente atrás de uma terapia, né, da psicanálise, de um consultório, de uma ajuda, é o sofrimento. Ele está em dor por alguma coisa, né? E ao longo da vida, isso vai acontecer de várias formas, em diferentes cenários, situações.
Mas quando você descobre que aquilo que é confuso, que você não sabe lidar dentro de você tem um nome, e existe algo que você vai canalizar a tua energia Isso. para desenvolver esses recursos que até então você não Direcionar. tem, por isso é um desafio, né? Parece que vai clareando as percepções. Nossa, então o que eu preciso fazer é trabalhar isso aqui, Isso. né? E não É. às vezes dentro de uma visão tradicional, vamos falar assim, na medicina, que você pode, sem anular a possibilidade patológica, né? Mas às vezes receber um diagnóstico precoce que não chega a ser patológico. É só uma Ah, questão de você ganhar essa consciência de um modo de funcionar e canalizar esforço para isso, eu né? acho que essa palavra-chave, Mariana, ganhar conhecimento, né? Quando você ganha conhecimento, você consegue fazer inferências, né? E realmente nós não estamos contra nenhum diagnóstico aqui, mas realmente existem ferramentas, né, que a gente pode estar utilizando para se colocar de uma forma diferente perante as mesmas situações, né? Buscar reações diferentes. Eu acho que essa é a grande riqueza do Eneagrama. E já acho que é também importante pontuar que você saber o seu eneatipo não vai te trazer nenhum milagre, né? É sempre um processo. Não é porque agora eu sei que eu sou distraída que eu não vou ser mais, não é assim, né? Eu vou entender, vou me perceber nos momentos de distração e através dessa percepção, então, como você bem falou, eu vou canalizar a minha energia para funcionar de uma forma diferente que não aquela que é o meu funcionamento natural, que já foi é, Automático por eu muito costumo, tempo. eu costumo dizer um software que foi instalado lá, Uhum. né? A gente vem funcionando sem saber exatamente, né? O que, que é que está ali. Então, é esse parar, se perceber e canalizar a sua energia para uma reação diferente, para um comportamento diferente, né? Sim. Não tem nada de milagre, é sempre trabalhoso, mas é maravilhoso você saber para onde correr, né? E só pegando o gancho agora para a gente falar do 7 mesmo, Mar, que o 7 ele tem uma característica muito do otimista, então ele também não é uma pessoa que facilmente vai entrar em sofrimento para buscar ajuda, né? Porque ele vai fugir dessa dor. Então, assim, não é um comportamento muito acessível, muito rápido para o 7 de entrei na dor, preciso de ajuda, o meu comportamento não está sendo bom para mim ou para as pessoas à minha volta, Não, né? O 7 ele vai negar um pouco isso que a gente falou, né? De então vamos olhar para a flecha de evolução, mas o 7 às vezes não vai ver que isso é um problema, né? Nem para ele e nem o quanto isso às vezes interfere no ambiente de trabalho, né? Essa falta de foco. Vamos pegar esse recorte, né? Ou às vezes no ambiente familiar. Então, para o 7, eu acho legal a gente falar agora um pouco dessas características do otimista do Enneagrama, quando a gente vai olhar para o Enneagrama das personalidades, porque o Enneagrama não se reduz a isso, né? Mas como que funciona esse 7 para quem está ouvindo pela primeira vez isso, Mar? Se a gente vamos falasse do lá. arquétipo, né? Vamos tentar trazer as características gerais, porque aí a gente pode começar a entrar nesses movimentos de evolução, de integração, de estresse, né? De uma pincelada aqui resumida. Isso. Eu acho bem importante para quem é 7 e para quem convive com o 7, né? Porque tem esse funcionamento do mundo colorido, né? Então, às vezes, o 7 irrita as pessoas porque ele é feliz demais, né? Eu já tive paciente que falou assim: me irrita ver essa pessoa feliz o tempo todo, né? Então, as pessoas também não sabem lidar, né? Com Uhum. pessoas que são otimistas, que estão sempre olhando o lado positivo, o lado bom. Então, a gente costuma falar assim, a frase do tipo 7 é vai dar tudo certo no final, né? Vai dar tudo certo. Não sei como, mas vai, E, né? e tem gente que se irrita profundamente com essa fala, né? Mas é uma fala Sim. muito característica, é um ponto de identificação, né? Se você tem isso como premissa na sua vida, né? Vai dar tudo certo, vai dar certo no final, muito provavelmente você é um tipo 7, né? Porque é essa visão colorida do mundo que por mais que esteja ruim, ou por mais que haja risco, por mais que não seja nada favorável, ainda assim ele acredita que está tudo bem. E ele faz isso, né, Má, para fugir da possibilidade de entrar
em contato com alguma coisa desprazerosa, né? Ele não faz isso só porque ele reconhece o lado bom da vida. Se a gente for olhar essa questão oposto complementar, que eu gosto de dizer, né? O problema não é a visão otimista, né? Todo mundo pode ter uma visão otimista, mas dentro dessa configuração desse software do 7, né? Isso é um mecanismo de fuga da dor. Então, se ele tem que enfrentar um problema, algo que mexe com uma emoção que ele não sabe lidar, como a tristeza, emoções doloridas, ele vai automaticamente trazer esse olhar positivo, mas para não ter que entrar em contato com o que é desafiador. Então, situações às vezes complicadas, né? Por exemplo, um luto, algo que vai envolver uma emoção, uma tristeza muito grande, e ele não sabe lidar com isso, o mecanismo de fuga disso é fazer uma piada, é levar para um lado de que tá tudo bem, e talvez naquele momento, naquela situação, as coisas não tenham que ficar tudo bem, né? E é se distrair, né? Eu falo, o 7 se distrai da dor. O 7 não dá conta da dor. Eu não costumo falar dor, porque dor leva muito para o físico, né? Mas assim, do desprazer. Então, se a gente fosse separar em dois grupos, prazer e desprazer, né? Então, o 7 ele não dá conta de entrar em contato com o desprazer. Então, que desprazer que nós estamos falando? Ah, eu começo uma atividade que eu preciso fazer, né? Vamos colocar uma coisa bem simples assim. Eu estou organizando a minha gaveta de roupa, por exemplo, né? Eu começo a fazer e estou ali empolgada, aí já começa a ter dúvida, mas será que isso aqui eu ponho na gaveta ou não ponho? Aí essa atividade começa a ter um lado chato, né? Um lado que tá levando já para o desprazer, porque eu já tenho que decidir se eu tiro aquela coisa simples, né? Aí você fala, depois eu vejo. Você vira as costas e fica lá a gaveta desarrumada. Tá parado. Você não termina porque você não dá conta, né, daquilo que deixou de ser gostoso, né? Então, o desprazer é aquilo que estava gostoso e deixou de ser gostoso. E a gente aplica isso para tudo, né? Para o relacionamento, para as questões sociais, para as decisões, para as tarefas diárias, para as tarefas que não são diárias também, né? O 7 tem esse mecanismo de começou a sinalizar um desprazer, o tipo 7 vai reagir fugindo disso. Fugindo disso pode ser se distraindo, né? Aí você fala, nossa, não terminei de arrumar a gaveta. O que eu estava fazendo que eu não terminei de arrumar a gaveta? Distrair, né? Distrair quer dizer fugir daquele desprazer, né? Então, vai ter essa distração, né? Vai ter, se é um evento social, alguma coisa, vou contar uma piadinha, né? Vou fazer uma brincadeira. É natural que o tipo 7 seja mais divertido, né? Mais brincalhão. Muitas vezes, né? Dependendo lá a gente vai talvez falar depois dos instintos, né? Também vai ter aquele que é o brincalhão da turma, né? Aquele cara que é o brincalhão. Palhaço. O palhaço, muito provavelmente, é um tipo 7, né? Sim. E tudo isso, né, Mar, como você trouxe pela criança ferida, né, que a gente traz dentro do enneagrama, ela teve uma ruptura, né, muito grande na infância, e isso faz com que ela não consiga dar conta do desprazer, né? Então não é algo, por exemplo, ninguém gosta do desprazeroso. O humano sempre vai buscar o prazer. Mas para o padrão tipo 7 é acentuado esse contato com o desprazer, né? É um pouquinho assim, realmente acentuado, vamos dizer assim. Todo mundo quer fugir do prazer, né? Do desprazer. Mas todo mundo quer fugir do desprazer, mas o 7 não suporta o desprazer, né? Exato. É algo insuportável, mas ele não sabe disso. É Né? inconsciente, né? Essa que é a grande, né? A grande deixa, porque para você a identificação do seu eneatipo é importante para isso, para você perceber aquele movimento que até então era inconsciente, né? Eu não sabia que eu fugia da dor, né? Eu não sabia que eu buscava prazer, que eu fugia do desprazer, né? Então, assim, quando você se vê naquele eneatipo, hoje a gente está falando do 7, mas você já passou aí, né? Por quase todos. A questão de você se identificar é isso, você trazer para a consciência aquele comportamento que você nem percebia que existia na sua vida.
E a partir daí você poder, né, buscar uma evolução, ter comportamentos diferentes, levar uma vida melhor, uma vida mais leve, mais inteira, melhorar Exato. o ambiente em que você vive, o convívio com as pessoas, no trabalho, na relação familiar, né, nas Uhum. relações amorosas, enfim, relações. E o gancho que eu queria pegar da tua fala, Má, é que assim, o sete, como ele tá nesse olhar para o prazer da vida, ele acaba indo para esse algo do novo, o prazer do novo, né? De alguma coisa que eu não conheço. É uma pessoa curiosa, né? E gosta de desbravar, de degustar da vida de vários lugares. Então, como ele tá nesse lugar que aparentemente é gostoso, ele não cai assim nessa consciência de que ele está sempre indo atrás de alguma coisa porque nada satisfaz, né? Ele sempre quer o mais. Então ele tem, eu costumo brincar que o sete ele tem uma tendência de iniciativa, mas não tem de acabativa. Perfeito. Porque ele começa, né? Aí tá gostoso, aí já não tá mais, então ele já não quer mais esse curso de graduação, ele já quer mudar a faculdade, ou ele quer mudar de cidade, ou ele quer sair desse relacionamento, ou ele quer uma nova viagem. E aí ele tá sempre naquele planejamento de que a próxima experiência, em qualquer área da vida, pode ser mais prazerosa do que a que ele está vivendo. E por isso que a gente coloca ele nesse olhar quando a gente divide nas tríades dos mentais, porque é tudo uma Uhum. atividade muito mental, é uma Mental. estratégia positiva de que sempre a próxima etapa vai ser melhor, vai dar certo, vai ser mais gostosa. E nisso ele não percebe o quanto ele está lesando a própria vida, de não finalizar, de não concretizar, de romper, ou o quanto isso afeta as pessoas à sua volta, né? Por não ter Perfeito. essa Sim. finalização. São E, dois comportamentos, né, Mariana, que você está falando aí. A propensão que o sete tem é realmente ter que buscar coisas novas e experiências novas na tentativa de tampar esse buraco, né? Porque na psicanálise a gente sabe, todos temos, né, o nosso vazio, né? Então, na busca de preencher esse vazio, o tipo 7 ele tem essa tendência de ir atrás de uma nova experiência, porque aquilo é que o que eu fiz até agora não resolveu esse vazio dentro de mim, então a próxima experiência que vai resolver. Então, realmente o 7 é um insatisfeito, né? E isso atormenta quem está por perto, né? Isso realmente tira a paz de quem está por perto, porque é aquela fala, mas nunca tá bom, né? Mas de novo, mas você já não viajou, né? Está pensando na próxima viagem, então essa coisa, a insatisfação que o tipo 7 tem, apesar de realizar várias experiências, porque ele busca por isso, né? E essa busca pelo novo, pelo que tem de diferente, né? Como se aquilo realmente fosse suprir aquele buraco interno, né? E isso também vai levar à compulsão, né? Então é comum a gente observar os eneatipos 7 compulsivos, seja por alimentação, seja por consumo, né? Então, a gula, né, que a gente a vai dor falar, emocional, né, a do dor sete. emocional do tipo 7 que é a gula. Então, tudo tem que ser muito, e sendo muito, é compulsivo, né? Então, aquele que compra desreguladamente nunca está satisfeito e compra mais, né? É o que viaja e nunca está satisfeito e viaja mais. É o que vai fazer um curso e nunca está satisfeito e faz outro curso e outro curso e outro curso, né? E eu me incluindo ali. Eu ia chegar nisso, eu ia falar assim. E aí, mas antes da gente falar, porque a gente começa falando do Enneagrama, não tem outro caminho senão a gente ir buscar a raiz, né? Onde é que dói que faz a gente entrar nesse modo operante que até então é automático, inconsciente. Mas Isso, depois que a gente vai olhar para isso e vai criar todo um trabalho de desenvolvimento, a gente vai falar também um pouco da potência, da parte boa disso tudo. Mas isso. como a gente descobre pelo desafio, como que você, Má, ao longo da tua jornada, você consegue, sei lá, trazer aqui uma experiência prática de alguém que eu estou vendo gente compartilhar aqui, acho que é É, Valéria, o doutor Alfredo, Alfredo, o isso, Alfredo é trazendo tipo que 7. Uhum.
Aí temos mais alguém aqui também falando Enneagrama, mostra o que é. Ah, depois eu te explico, tem uma live só para falar de Enneagrama. Aqui é só de um padrão, do arquétipo do 7. Mas então, Isso. Má, quando você olha aí, dentre esses desafios ainda do 7, o que que você viu que você se reconheceu e falou assim, nossa, eu sou isso aqui, né? Quando eu vejo nessa dor. De cara foi o otimismo mesmo, né? Vai dar tudo certo no final, né? Uhum. Eu acho muito fácil o certo se identificar por isso, porque não é uma atitude comum entre as pessoas ter esse otimismo tão exacerbado, né? E a falta do planejamento, eu me vi muito na falta do planejamento, porque como que é um planejamento de um otimista, né? É um fiasco. É um vai dar tudo certo, mas eu não sei como, né? Não, Não tem planejamento, né? ao Deus dará, né? Assim, porque assim, não consegue planejar, só vê o que vai estar de bom, né? Então, eu mesmo tenho o testemunho de um tipo 7 que passou para mim uma vez e ele falou assim: a gente decidiu ir para praia, né? E aí, que delícia, tipo 7 praia, né? Prazer, né? Coisa boa, viagem, praia, né? Então, vibe do 7. Aí, então vamos, encheu o porta-mala, colocou tudo que precisava para levar para a praia, tudo, né? As bebidas, as cadeiras de praia, a toalha, né? Biquíni, tudo. Chegou no meio do caminho, descendo a serra, não abasteceu o carro, né? Olha isso. O básico, né? Onde é que abastecer o carro vai entrar num radar de 7? Nunca, Só a parte né? legal, né? Então, o planejamento, esse planejamento positivo que o 7 faz, né? Então, isso de pensar só um lado, pensar só metade, né? Pensar o quê? O prazer, deixar os prazeres de lado. Fantástico. Né? E aí que são as dores, né? Na prática consigo, com as pessoas à sua volta, né? Isso, é. E aí, assim, você falou para trazer uma experiência pessoal, né? É, eu me relaciono com um Eneatipo 1, né? Que é um Eneatipo rígido, que faz um planejamento, o tipo um perfeccionista, né? Então, ele sendo perfeccionista, o planejamento dele é perfeito, né? Então, quando eu vinha com a fala, né? Não, vai dar tudo certo. Então, vinha um outro questionamento. Como? Não tá batendo a conta. E eu falava assim, verdade, né? Como? Né? Ah, não sei, mas vai dar certo, né? Aquela Acredito, fugidinha. Ah, vai acreditando dar que vai dar. certo. Ah, depois a gente vê, né? A procrastinação, Uhum. né? Que é outra característica do Eneatipo 7. Mas com motivos diferentes da procrastinação do tipo 9, né? O tipo 7 ele vai procrastinar, por quê? Porque aquilo já tá com aquela fumacinha do desprazer. Então depois eu vejo, depois eu termino, depois eu faço e não vai fazer, Uhum. porque vai se distrair daquilo e perdeu, tá perdido, né? Então, assim, para minha organização, eu tenho que ter sempre papel, caneta, uma lista de coisas escritas para não passar. Porque terminou a live que eu quero anotar alguma coisa que você falou. Se eu não fizer na hora, nunca mais. Passa. Nunca mais. Não é que amanhã ou depois, nunca mais vai acontecer. Porque a distração é de uma forma tão forte, tão violenta, que não vai mais voltar naquele momento, naquela ideia, né? Então, a procrastinação, deixar para depois, a distração, né? A gula, a necessidade de coisas novas, todas essas características são características de um Eneatipo 7, da personalidade 7. Né? Que a Maria José está Perfeito. perguntando o que é o 7. O 7 é uma personalidade, Maria José, viu? São 9 personalidades no Enneagrama e a gente está falando da personalidade 7. Né? Perfeito. E, Má, aqui a gente está falando então um pouco dessas características do arquétipo, né? Que é quando a gente começa a se identificar, mas vamos também, assim, abordar assim, o 7 começou um trabalho, ele se abriu, reconheceu esse padrão, né? Como é que esse 7 pode começar a funcionar de uma maneira mais efetiva para ele, para as pessoas à sua volta? Onde está a potência do 7 nesse raio da mandala? Então, a questão do 7 é uma dor que ele vem ou do ventre da mãe, quando ele estava sendo gestado, ou nos primeiros meses de vida, segundo os estudos, né, do Padre Domingues, né? Então, assim, é,
ele traz assim, essa clareza de que muitas vezes o eneatipo 7 não vai saber exatamente onde é que foi aquela dor. Então vamos imaginar assim, a mãe está grávida e ela caiu, por exemplo. E a mãe teve aquela sensação, "Ah, será que, né, perdi meu bebê?" Esse medo da mãe já é suficiente para criar a ferida do eneatipo 7, né? Então, eu acho assim, uma coisa que facilitaria muito seria saber se na gravidez ou nos primeiros meses de vida, que no meu caso foram nos primeiros meses de vida, que recém-nascida eu tive uma patologia e fiquei muito fraca e a minha mãe ficou com medo de eu morrer, né? Então, isso foi através de uma hipnose na psicanálise que eu acabei entrando em Acessando. contato com esse momento. E quando veio o Enneagrama fez todo sentido para mim, né? A partir do momento que você sabe que teve ali uma dor de morte, porque a ferida do 7 é passar pela dor de morte. Foi uma dor tão intensa, um medo tão terrível de morte, né? Que vai fazer com que ele não olhe mais para a dor, porque ali já foi uma dor insuportável, né? A dor da Uhum. morte, vamos dizer assim. Para não viver mais essa dor, né, que tem registro lá nos primeiros meses, então o eneatipo 7 vai fugir da dor, ele vai sempre olhar o outro lado para não entrar em contato com isso que foi tão intenso na vida dele, né? Então eu entendo que se você conseguir, embora não seja necessário exatamente saber, mas investigar, né, dessa fase da gestação e dos primeiros meses de vida, se aconteceu alguma coisa na sua história, isso vai te ajudar a compreender a formação do eneatipo 7. Agora, como sair dali, que você me perguntou, né? Então, a partir do momento que eu realmente bati o martelo que eu sou um 7, eu fui percebendo a minha distração, né? Fui percebendo a minha procrastinação. Fui percebendo o quanto eu não termino o que eu começo, né? Então, eu já li muitos livros, mas eu consigo contar no dedo quantos eu terminei, né? Eu já li, assim, 5 livros ao mesmo tempo. Todos não chegaram nem na metade, né? Então, assim, como é se perceber 7? Perceber 7 é falar assim, volta lá e termine de ler o livro, né? Não vai começar outro livro enquanto não terminar aquele, né? Vai lá e vai terminar o que você estava fazendo mesmo sendo chato, né? Essa É uma coisa do ser autodisciplina, chato, né? uma autodisciplina. Essa coisa do ser chato, eu acho que é importante pontuar, Mariana, porque não é tudo que é chato que o Eneatipo 7 vai deixar de fazer. Porque também tem uma classificação muito pessoal do que é chato e do que não é chato, Uhum. né? Então, o desprazer, eu estou aqui falando como chato agora. Se fizer sentido para o Eneatipo 7, ele vai fazer algo que parecia ser chato, né? Então, vamos dizer assim, eu nos meus atendimentos, por exemplo, é chato eu fazer o controle financeiro, o pagamento dos meus analisandos, né? Quem veio, quem não veio, fazer um follow-up ali. É chato? É chato. Mas eu deixo de fazer? Não deixo. Por quê? Porque faz sentido para mim. Faz sentido eu fazer esse acompanhamento, ter um entendimento, fazer a administração financeira do meu negócio. Então, quando faz sentido para mim, não é chato, né? Tem que Então, fazer sentido, né? tem que fazer sentido. Então, não é uma tabela geral do que é chato. Ah, você não quer porque é chato. Não, não é assim. Se fizer sentido, tá ok, deixou de ser chato. Não é mais chato, né? Então, Exato. assim, o desprazer do tipo 7 é aquela coisa que começou a ficar chato dentro do raio de visão do que é chato para aquela pessoa, se ela Uhum. entende que aquilo não faz sentido, que ela está perdendo tempo, por exemplo, né? Sim, O tipo exato. 7 não quer perder tempo, ele quer aproveitar a próxima oportunidade, o que tem de bom para ser feito, né? Então, ele não quer perder tempo. Acho que isso é bem Exato. pontual. E aí, um caminho de evolução que você perguntou, vamos tentar responder, porque até agora eu não consegui. Tá tudo bem, tá rico aqui. É isso de se chamar, né, Mariana? Então, assim, a gente fala assim,
não é que você vai deixar de ser distraído porque agora você descobriu que é tipo 7. É você se Uhum. chamar, olha eu aqui distraída de novo, né? Então, aquilo de ler o livro, né? Nada disso, não vai começar outro livro, você não terminou aquele. Volta lá, lê, né? Então, começa a fazer uma coisa, já debanda para outra, se percebe debandando, volta, né? Então, é um se falar, um se chamar o tempo todo, né? Olha eu Uhum. aqui, né? Parando uma atividade, deixa eu olhar o que é que tem de chato aqui, né? Uhum. E a necessidade do foco. Então, sabendo que a flecha de evolução do Enem tipo 7 é para o 5, e lá no 5 tem profundidade, né? Tem foco e profundidade, porque um tipo 5 ele sabe de tudo muito profundamente. Quando ele sabe de alguma coisa, ele sabe mesmo. O tipo 7 faz de conta que sabe de tudo, né? Mas é muito raso. Muito raso. Como ele navega por muitas coisas para alimentar essa necessidade que ele tem, a gula que ele tem, então navega por várias áreas, navega, mas ele sabe tudo superficialmente, né? Então é um se chamar para o foco e para o aprofundamento, né? Então não se contentar com o saber raso, né? É falar, olha eu aqui distraída, deixa eu focar, né? E aí você usar os recursos que tem, né? Tem método Pomodoro, tem várias outras coisas, né? Você botar um despertador para tocar, você se perceber na sua hora de profundidade, no seu horário de profundidade, e usar aquele horário de profundidade, é, de, de, não é de profundidade, usar o seu horário de atividade, né? Aquilo que você está mais. Todos nós temos um momento do dia em que a gente produz mais, né? Então, se perceber na sua produtividade e usar isso para aprofundar os seus conhecimentos, para focar naquilo que você quer, para você sair do que é distração, sair do que é raso, né? E entender Perfeito. que sim, eu vou buscar sempre mais, eu vou querer sempre mais, mas que não é necessário, né? Então, para os compulsivos, principalmente, né? Aquelas três perguntinhas, né? Eu preciso mesmo, né? Eu tenho dinheiro para isso? E tem que ser agora? Então, para os tipo 7 que entram na compulsividade, fazer essas três perguntas. Então, de novo, eu se chamar. Eu quero, o natural é querer, o natural é mais, eu quero mais, eu quero mais. Mas eu preciso, né? Então, uma outra coisa que, né, que acho bem interessante também, a oportunidade, né? O tipo 7 ele quer levar vantagem, né? Então, ele não pode perder uma oportunidade, até por isso entra no consumismo, né? Ai, nossa, tá muito barato. Nossa, eu tenho que aproveitar. Não posso deixar passar, né? Então, assim, a gente vai entender que posso deixar passar. Posso, Uhum. né? Eu posso deixar passar. Não estou perdendo uma oportunidade, essa oportunidade vai surgir novamente ali na frente, não precisa ser agora. É isso que o tipo 7 precisa se chamar o tempo todo. Não tem que ser agora. Posso esperar, né? É lindo isso. É. E eu vejo, que o enneagrama, ele traz para gente uma limpeza de informações, né? Dentre tantas coisas que a gente tem do lado de dentro, né? Para onde a gente olha, né? Quando a gente começa a dar nome, quando a gente vai se identificando nesse arquétipo, né? E aí o trabalho começa, eu costumo dizer, né, quando eu atendo, não é o que acontece na sessão, é o que acontece entre uma sessão e outra. Que é a hora que a gente começa a desenvolver esse lapso de eu tô no automático, opa, olha, eu caindo nessa cilada de novo, né? Então, tô ali, vou comprar 5 livros. Não, eu vou comprar um, porque eu preciso exercitar esse E, crítico e interno que às não vezes eu existe, não né? preciso comprar um porque eu já tenho 5 na fila. Exato. O 7 é o id, né? Não tem superego ali. Não Enquanto tem. um vai ter um excesso de controle, né? O 7 ele precisa evocar, eu falo, esse lado dele, né? O nosso lado adulto de falar assim, sim, vai parar, vai finalizar.
não vai consumir. É como se tivesse que trazer, né, um outro arquétipo dentro da gente para ir Uhum. equilibrando no dia a dia, né? Não é só É. com essa Ah, informação nessa live e depois se perder, né? você me perguntou de uma questão prática, então agora também, né, você falou isso, eu me atentei que o que acontecia comigo todo dia é que eu ia lá na porta do meu armário na cozinha, à tarde, abria a porta e fazia um scanner, né? E isso para mim era todo mundo faz, né? Natural. Eu Super. faço, o mundo inteiro faz, né? Então, não, né? Quando a gente toma consciência do nosso ideatipo, a gente sabe que você está ali tentando tampar aquele buraco. Com o quê? Com algo para comer, né? Então, esse se chamar nesse sentido foi isso. Eu lá com a porta do armário aberta e falei assim, Maristela, o que, que você está fazendo aí? Se não está com fome, fecha esse armário. Fecha o armário, sai de perto, né? É Não criar um é, não diálogo é, não é interno. comendo metade do armário que você tem na cozinha que você vai saciar essa angústia por mais. Não é, Uhum. né? Essa angústia você vai conviver com ela para a vida toda. Tem dia que ela vai estar mais fácil de lidar, tem dia que não vai estar nada fácil de lidar, né? Dentro da psicanálise a gente fala, né? Somos neuróticos, essa é a Uhum. neurose mesmo, lidar com esse vazio, né? E o entendimento de que eu não preciso, né? Respira, tá tudo bem, né? Não precisa engolir o armário, fecha o Exato. armário, sai daí. O que você está fazendo aí, Maristela? Sai daí, né? Então, Exato. quando a gente vai tomando consciência do nosso próprio funcionamento, é, isso nos capacita a ter comportamentos diferentes, mas só porque eu estou consciente do meu comportamento atual, né? Eu não consigo dar nenhum passo de mudar um comportamento se eu não sei qual é esse comportamento. Então, o Exato. Enneagrama traz isso. O Enneagrama traz a oportunidade de você entender que aquele comportamento é seu e de nenhum outro eneatipo, ou se é de outro eneatipo é por outros motivos. A partir do momento que você sabe que aquele comportamento é seu, você tomando consciência dele, você pode sim ficar se chamando para um comportamento diferente. É. E E é uma briga lembrar diária. para todo mundo, daí não é só pro sete, né, Mar? Aí Não, para cada um com a todos. sua pedra no sapato, Cada todo um com a sua dia dor. orar e vigiar, né? A gente tem que Isso. se trabalhar. E outra coisa que eu gosto de trazer também é que assim, a gente vai se identificar na caixa que a gente está, não para a gente permanecer, né? Mas para justamente a gente entender minimamente como é que a gente pode se perceber e a partir disso criar os movimentos de evolução, de crescimento, de desenvolvimento. Mas uma dos olhares da premissa do Enneagrama é que a gente habita uma casa, né? A gente tem uma construção que não vai mudar. A gente vai melhorar, né, a parede da casa, a pintura, vai dar uma reformada, mas a gente tem uma estrutura, uma construção psíquica, né, psicoemocional dentro disso. Então, Gosto se eu muito sou dessa figura da casa. Gosto muito. É a gente verdade. muda os móveis, muda de lugar, vai criando uma funcionalidade de acordo com cada momento da vida, mas lembrando que você tem tendências, facilidades e desafios dentro dessa construção. Então, quando a Perfeito. gente pega alguns sets famosos, eu costumo dizer, às vezes é fácil visualizar também algumas potências, né? Senão a gente fica falando aqui só do lado desafiador do set. Então, Ivete Sangalo. Eu não sei quantos instrumentos ela toca, né? Jô Soares, eu não sei quantos idiomas ele fala. Então, são Perfeito. pessoas que também estão em profissões que não vai ser fazer aquela Elon coisa Musk. todo É. dia, Elon né? Musk, o doido, né? Exato. Então, O assim, cara, né, que tá viajando mesmo, né? O Sete que foi viajar, foi lá pra Lua, né? Então, Elon Musk com as ideias dele. Tipo 7, né? O tipo 7 tem um motor propulsor de criatividade imbatível. Steven E ele Spielberg. é, e ele é resolvedor de problemas. Você quer ver um problema resolvido, você dá com o 7. O 7 vai encontrar saída. Porque o 7, é, ele é Criativo. ele tem visão, né? Ele consegue visualizar, né, saídas, consegue. é, me faltou agora a palavra, mas ele tem muito disso de enxergar saídas, né? Então,
Se você quer um problema resolvido, dê na mão do 7, né? O 7, ele não é aquele que fica chorando leite derramado. Ele se irrita, inclusive, com pessoas que fazem isso. O 7, ele quer assim, tá, derramou leite, vamos lá, quem tem que fazer? Alguém tem um pano aí, vamos resolver essa parada, bota em outra boca do fogo, sabe assim? O 7 quer resolver, o 7 não quer que, ai, agora, ai, derramou. Não, a energia do 7 é de resolução, né? Então, a criatividade e a resolução do 7 são pontos fortíssimos. Sem contar o otimismo, porque todo mundo quer ter um amigo 7. É uma Todo mundo delícia. quer um 7 sentado na mesa de um bar, entendeu? Todo mundo quer um 7 na família, porque a companhia do 7 é muito boa, É né? muito As agradável. pessoas se recarregam com a energia do 7. Exato. Faz amizade fácil, né, Mar? Muito facilmente. Muito. Eu E brinco que eu faço amizade comprando tomate, né? A pessoa vem pegar o tomate do meu lado e já estou conversando, né? Então, essa energia que é essa vibração positiva do 7, né? Muito, muito sim, importante. e Características muito positivas. exato. E a gente falou no começo, e eu queria aqui pegar um gancho para já quase uma hora de conversa aqui, né? A gente tá nessa casinha e isso não anula o nosso trabalho individual, né? Então não é síndrome Gabriela, né? Quando eu encontro o Enneagrama, pelo contrário, é o direcionamento pro movimento, né? Isso. E aí eu não posso esquecer que eu tenho uma estrutura que, por melhor então que eu vá me trabalhando, eu vou ter essas tendências, essas facilidades, né? E nesse exemplo que eu estava trazendo dos famosos, você pega, por exemplo, o Jô Soares, ele estava numa condição ali dentro da fama dele, né? Primeiramente com humor, onde ele explora esse lado criativo, essa coisa de inovar e de estar fazendo Sim. coisas diferentes, de não estar fazendo sempre a mesma coisa. Então, como é que eu uso isso a meu favor também? Né? Perfeito. Com certeza com desprazer, mas depois ele foi para um programa de entrevista onde cada hora ele está entrevistando uma pessoa, né? Então, onde ele usa a profundidade, porque o Sete também é muito inteligente, tem um raciocínio muito rápido, Muito né? rápido. E Muito. quando eu vou para esse lugar de presença, porque numa entrevista eu tenho que estar presente, né? Para prestar Hum, atenção no outro, como é que eu uso essa minha estrutura a meu favor? A Ivete, né? É uma pessoa que está nesse ambiente criativo, artístico. Cada show eu vou estar podendo fazer uma coisa diferente, em lugares diferentes, mas centrado, né? Eu sou a figura central nesse lugar. Então, se você pudesse trazer, Má, algumas características assim, tá? Eu sou um 7, tô no meu trabalho, né? Mas assim, eu tenho algumas facilidades. Como eu uso isso ao meu favor? E já pegando esse gancho para as pessoas que convivem com um 7, né? Eu olho uhum. para o meu lado, meu parceiro é um 7, meu filho é um 7, minha irmã é um 7, no ambiente de trabalho. Com o lugar de compaixão, como é que eu posso olhar para esse 7 e contribuir, ou pelo menos não pisar na dor, né? Não piorar um mecanismo que já é sofrido e que nem ele percebe. Então, eu já Isso. mandei duas de uma vez, Mar. Acho bem importante. Eu queria mais uma hora para falar, mas a gente só tem 8 minutos mesmo, né? O Então, Instagram vamos lá. começa a cortar. Então, de fato, a gente pode usar todas essas características do 7 como potencialidades, né? E agora me veio o nome, é visionário, né? Ah, Então, tipo, o 7 visionário. é um visionário, né? As pessoas falam assim, nossa, aquele lá é sonhador, né? Inclusive é um outro nome do otimista, né? Sonhador, né? É um sonhador, vive no mundo da lua, mas ele é do mundo da lua, ele é visionário, né? Ele nunca vai estar aqui, ele sempre vai estar ali na frente, né? Então, isso sim é uma coisa de potencialidade para o 7. Ele usar a criatividade dele, a necessidade do novo, né? Elon Musk é um bom exemplo disso, né? O quanto que ele foi visionário. Então, assim, não é ficar resolvendo questões que estão demandando solução agora. Não. É ir lá na frente, imaginar, né, aquilo que pode ser de novo lá na frente, algo novo lá na frente, né? Então, a criatividade, né? O otimismo, sim, você usar o otimismo a seu favor, não o otimismo que alenia, né? Mas aquele otimismo que vai fazer com que você enfrente as jornadas, né?
O otimismo que vai te colocar como barreira vencedora daquela insegurança, porque uma coisa que nós não falamos, né, Mariana? Todo tipo 7 vai ter o sentimento de insegurança dentro dele, né? E muitas vezes paralisante, né? Então, também o lado otimista é uma forma de superar essa paralisia, né, que o medo causa, que a insegurança causa, né? Como você deu esses exemplos, né, dos famosos que a gente consegue evidenciar, mas buscar atividades sem rotina, né? Então, se você é um tipo 7, a rotina vai te calejar, ela vai te matar. A rotina, o tipo 7 não entra numa rotina, né? Então, Detesto. eu costumo falar assim, eu não tenho o meu número da coleira de rotina, porque, né, não foi feita ainda uma coleira para mim, né, de rotina. Então, assim, não dá para você assumir uma atividade que demande rotina. Então, a minha rotina hoje é trabalhar das 2 às 10, mas não é uma rotina, porque eu atendo um paciente por horário, né? Eu tenho uma atividade diferente a cada hora. Rotativa, né? É Minimamente muito rotativo. rotativa. Isso, eu tenho uma história de vida, eu tenho contato com histórias de vidas diferentes a cada hora. Então, assim, eu não entro na rotina. Para mim, a rotina não é eu trabalhar das 2 às 10, né? A rotina o não ter rotina é eu estar em contato com uma história de vida a cada momento, né? Então, importante para o tipo 7 se perceber que ele pode usar isso a favor, não contra, né? Ele pode potencializar. Exato. E só para não deixar de falar, quem convive com o tipo 7, gente, né? Vocês podem se irritar se vocês não souberem conviver com o tipo 7, porque o tipo 7 tem uma energia, vibra muito, né? Então, assim, o que não fazer, eu acho bem importante, né? Vamos falar do que não Uhum. fazer se você convive com o tipo 7. Não queira dizer o que o tipo 7 tem que fazer. Não cabe. Ele vai virar uma onça, né? Não O tipo vai 7 não receber. suporta ser mandado, ele não suporta que as pessoas digam para ele o que ele tem que fazer, ele já sabe. O tipo 7, ele é a velocidade de pensamento, né, por ele ser um mental, a velocidade de pensamento é tão grande que tudo que você falar para o tipo 7 fazer, para ele repassar a lógica, é chover no Reforçar molhado, o óbvio. é reforçar o óbvio, E a né? liberdade, né, Má, também, que eu não sei se a gente trouxe essa palavra, o quanto o sete zela por a Pela liberdade. sensação de estar livre. Isso. Então, quando alguém manda eu fazer alguma coisa, Não, é como se eu não dá certo. sentisse um podar dessa minha liberdade de ir e vir atrás das Isso. coisas que eu gosto. Perfeito. Então, não queira também mandar na rotina, no horário do 7, né? O 7 vai se atrasar, porque ele está procrastinando, então ele não cumpre horários mesmo. Você que convive com o tipo 7, entenda que não é para te provocar, não é para te irritar. Ele tem uma dificuldade dentro dele mesmo, ele se perde no tempo, ele se distrai e ele acaba se atrasando, né? Então, enquanto o tipo 7 não perceber que ele é um 7 e não trabalhar essa questão do horário, ele vai estar sempre atrasado para os compromissos e não é para te irritar, né? É bem importante, né? E não queira realmente podar as asas do tipo 7, né? Em nenhum sentido. Não só você dizendo para ele o que ele tem que fazer, mas se você julgar que ele não é capaz de fazer alguma coisa, que ele tem que fazer algo que é para o bem dele, mas que ele entende que aquilo vai estar mexendo na liberdade dele, isso vai afetar fortemente a relação, né? Então, você que convive com o 7, entenda que esse funcionamento do 7 é dele com ele mesmo, não é para irritar, não é para provocar, são questões internas. Então, não mande ele fazer nada, respeite o tempo dele, né? Eu costumo falar assim, aqui no convívio de casa, né? Tinha sempre um tipo um falando, vai, não pode atrasar, vai, não pode atrasar, né? Hora, você vai se atrasar. Até que um santo dia, né, saiu essa fala, olha, eu sei do meu tempo. Não fique falando para mim que hora que é que eu vou me atrasar. Então, a partir dali eu não me atrasei mais. A partir dali eu tomei consciência que eu não posso me distrair e que eu tenho um horário
E o tipo 7 vai estar sempre 10 minutos atrasado, então ele é o tipo que coloca o relógio 10 minutos na frente, né? Então, assim, você tem recursos para você usar para que você saia dessas armadilhas de convivência, né? Perfeito. É ganhando Tem essa muita coisa para falar, consciência. Mariana, eu não consigo Ai, falar meu Deus, não com esse dá, né, tempo Mar? reduzido. Tipo 7 Ah, o fala que muito, sabe? Tipo 7 assim, né? Que é, gosta de tem expor, né? energia. Esse dinamismo, essa atividade mental. Aqui, doutor Alfredo Osteopatia trouxe o Jim Carrey. É outro tipo Com 7 certeza, famoso, né? Sempre com muito voltado para esse certeza. lado do humor, né? Um raciocínio rápido, Isso. muito legal. E isso, Mar, que você trouxe, eu acho muito rico, porque quando eu pensei no Enneagrama na pele, foi justamente não só para a gente falar do arquétipo, mas das coisas práticas, né? De quando a gente começa esse trabalho, de se perceber, porque eu já reforcei que o Enneagrama, ele é um caminho de dentro para fora. Então, quem está ouvindo aqui, algumas pessoas já se conhecem, já falaram, eu sou um 7, né? Outras podem estar ouvindo pela primeira vez e falar, nossa, pode ser que eu seja. E essa certeza vai vir através de orientação, de estudo, de direcionamento. Mas eu começo, às vezes, farejar, como você trouxe na psicanálise, né? Você vai pegando aquela fumacinha à tua volta. E se eu tô nessa desconfiança, por que não usar isso a meu favor? Né? Não para Uhum. rotular alguém, mas, Não, poxa, peraí, se o meu filho tem uma tendência dessa, como que eu posso usar isso ao meu favor, né? perfeito. Respeitar esse tempo dele, esse dinamismo dele, trazer ao mesmo tempo alguma consciência de um limite, desse excesso, né, que vai da gula. Então, quando começa uma coisa muito repetitiva que ele não está ganhando consciência, com cuidado trazer isso, porque se é algo inconsciente, a pessoa ela tende a receber isso e se defender, se proteger, Isso. né? É. Em Falar que qualquer não. padrão, né? Uhum. Então, ela, dependendo como isso se apresenta, e aqui ninguém, a gente está falando de um lugar familiar, um ambiente de trabalho, não é todo mundo que tem técnica, mas de um lugar desse mesmo de, nossa, eu estou reconhecendo o padrão, então, como é que eu posso não piorar, né? Como é que eu Perfeito. posso ajudar a partir desse lugar? Uhum. Então, com certeza, essa visão prática que você trouxe, Má, eu considero muito rica. Muito rica, porque exemplo a gente vai ter de artista, no livro a gente vê muita coisa técnica, mas na pele é isso, é na prática, nas coisas pequenas, simples do dia a dia, né? Então, para a gente finalizar, antes que o Instagram comece a tombar a gente aqui aos pouquinhos, eu queria saber se você quer deixar alguma mensagem aqui, né, para as pessoas que estão tendo contato com o Enneagrama e se reconhecendo, reconhecendo alguém através desse padrão 7, né? É, eu gostaria de dizer que, assim como eu tive uma jornada facilitada pelo Enneagrama, é uma ferramenta linda, né? O Enneagrama Sagrado, né? Então, assim, é uma ferramenta sagrada mesmo. Eu, como tipo 7, gosto de saber muitas coisas de formas rasas, né? Eu me aprofundei no Enneagrama porque realmente é um facilitador de relações, né? A relação que você tem consigo mesmo e a relação que você tem com as pessoas em volta. Não só por você saber o seu padrão, mas por entender o padrão das pessoas que estão ao seu redor e desenvolver esse olhar mesmo de compaixão a partir do momento que você reconhece a sua limitação dentro do seu eneatipo, saber que aquela pessoa ali na sua frente, ela também é refém de um padrão de comportamento. Você, sabendo o eneagrama, você vai conseguir identificar de alguma forma alguns padrões de funcionamento, não necessariamente o eneatipo, mas padrões de funcionamento que vão permitir que você faça uma outra leitura do comportamento daquela pessoa ali na sua frente, né? Isso vai aliviar para você e para o outro. Isso vai com certeza trazer muito benefício para qualquer tipo de relacionamento. Em qualquer Então, padrão, né? qualquer padrão, né? Então, quem realmente não conhece, se aprofunde, e quem já conhece, que leve isso para frente. Nas nossas rodas de conversa não tem jeito, né, Mariana? É inevitável, a gente vai falar de enneagrama, né? Então, entre nesse mundo que vai valer a pena. É um ganho muito grande. É fantástico. A possibilidade da gente ser um pouquinho mais humano, né, Mar? Porque Isso.
Isso, quando as trazer pessoas me materialidade. falam assim, quando eu comentei com algumas pessoas que eu ia fazer esse projeto e trazer aqui, né, diferentes personalidades, mas qual que eu tenho que assistir? Assiste todas. Todas. Porque a gente vai em algum momento olhar para o lado, se eu não estou me vendo, eu estou vendo alguém, né? E o quanto eu posso usar isso para ser uma pessoa que possa respeitar mais a dor do outro, né? Não para julgar, porque é um limiar muito, muito tênue da gente entrar nesse rótulo do arquétipo, né? É E muito reduzir. fácil rotular pelo enneagrama, tem que tomar esse cuidado mesmo, né? Por isso que é entrar em contato com a própria dor, porque quando você entra em contato com a própria dor, quando você sabe de você, da sua dor do enneagrama, você não vai usar aquilo para julgar o outro, né? Você vai usar uma ferramenta de entendimento do comportamento do outro. De entendimento, né? Daí a gente pode usar isso a nosso favor. E por isso que é uma ferramenta tão linda e usada em tantos lugares, né, Má? Não só no ambiente terapêutico e ali no 1 a 1, mas em cursos, em empresas, em tantas, né, áreas que a gente consegue. Contratações, né? RH de empresa, né? RH, Muito legal. desenvolvimento humano, né? Dentro das empresas também, é É muito usado. fantástico. É uma ferramenta maravilhosa. Quem não conhece, eu acho que essa é uma boa oportunidade. A Mariana passeou aí por vários eneatipos, está terminando aí esse passeio pelos eneatipos. Vão lá, assistam os outros eneatipos também. Se identifiquem, se tiver dificuldade, a Mariana é uma ótima profissional, eu recomendo ela de olhos fechados, Ai, vocês que vão estar lindo. em belíssimas mãos, mas aprofundem-se, é E a muito importante. recíproca é verdadeira, né, Má? Também quero deixar aqui o convite para quem veio, né, nessa live através do meu perfil, para conhecer o teu trabalho, conhecer a tua página, né? Que além de enneagrama, a tua base muito forte é a psicanálise. Você tem uma página, né, com outros terapeutas também, que é o IPSI. Então, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, fica à vontade. Para quem, né, puder nos seguir lá, IPSI, I-PSI, IPSI, nós temos uma clínica virtual e no nosso Instagram, nós temos o site também, ipsi.org. Então, vão até lá, chequem lá, tem vários artigos no nosso blog, tem várias dicas e todos os psicanalistas da clínica sempre à disposição para atendimentos online, para quem está longe, né? E a gente está lá compartilhando conhecimento. Então, É podem ir lá nos muito conhecer. rico Vai de ser um prazer. informações, né? Isso. Eu acho que eu não perdi nada aqui de conversas, de comentários, mas tenho certeza que você também deve se colocar aberta, né, Márcia? Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre o que foi dito, né? Se alguém assistir essa live Mesmo. gravada, vou deixar gravada no meu perfil e compartilhar com você. E quiser saber um pouco mais do tipo 7, da psicanálise, né? A Sigam a gente vai ter Má, o a maior página dela, prazer. Aham, a gente vai ter o maior prazer em conversar, trocar ideias. Podem né? ficar à vontade, podem perguntar. Muito Com certeza. obrigada. É um Queria agradecer a prazer. todo mundo que esteve aqui online com a gente, Muito quem obrigada, conseguiu pessoal. interagir. E agradecer você, Má, mais uma vez, por essa oportunidade da gente estar aqui trocando esse papo que a gente adora, né? Mais uma sexta-feira e depois de um dia corrido para você também. Obrigada mais uma vez. Não, imagina, é uma alegria estar aqui com você, Mariana. Obrigada por se lembrar de mim, de me chamar aqui, de dar a oportunidade para o Sérgio falar um pouco. Que é uma delícia, né? Então, deixa Um aqui prazer. já avisado para todo mundo quem não pôde assistir inteira, né? A gente vai deixar a live salva, então aproveitem esse conteúdo rico aqui para se aprofundar um pouquinho mais no Enneagrama. Né? Aproveita e entra lá, né, também na Mariana, lá no Insta dela, confere todo o material que é riquíssimo lá também. Recomeçando com o Enneagrama, firme e É forte. maravilha. É isso, Má. Muito Belíssimo. obrigada mais uma vez. Um beijo para você, Gratidão. um beijo para todo mundo. Uma boa noite, um bom final de semana, gente. Obrigada. Bom final de semana, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.